Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo 0, Cruzeiro 2, vamos falar um pouquinho agora do lado do Cruzeiro, o lado vitorioso, né? Onde vocês estão alegres, felizes nessa quinta-feira, porque merecido, né? A felicidade é merecida, a alegria é merecida, ganhar do rival, na casa do rival, é para se comemorar, é uma coisa bem forte. Mas, galera, antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, cara, vai ajudar demais o meu trabalho, eu conto demais com o apoio de vocês. E, pô, se inscreve aí, deixa o like, hype esse vídeo, beleza? Também tem todas as minhas outras redes sociais, todas aqui na descrição desse vídeo. Lá eu faço vídeo de futebol todos os dias, nesses últimos 3 dias foram muitos vídeos. Então, pô, se você puder seguir a gente lá também, dá essa moral, bora. Rumo a 30 mil inscritos aqui no YouTube, hein? Vambora! Queria falar um pouquinho com vocês, vamos lá. Primeiro de tudo, né? O Cruzeiro foi de Cássio, né? O William, Fabrício Bruno, MVP da partida, não tenho o que dizer. Vidalba, Kaique, Lucas Romero, joga bola. Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge, o K9. K19, né? Desculpa. E o Galo, né? Feio de Everson, Natanael. Everson, Natanael, deixa eu ver aqui mais. Everson, Natanael, Vitor Hugo, Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, só arrumar aqui. Alan Franco, Alexander, Scarpa, Coelho, Hulk e Dudu. Vamos falar um pouquinho do primeiro tempo, de como soou esse jogo e falar um pouquinho também de Leonardo Jardim, que pra mim é um baita treinador. Primeiro ponto de tudo, cara, existe uma situação no Cruzeiro, que o Cruzeiro, ele é um time muito organizado, ele é um time muito bem treinado, ele é um time que ele é equilibrado, a gente gosta de usar muito essa gíria no futebol. O que seria um time equilibrado? Um time que tem muito bem decidida e desenhada como vai se defender e tem muito bem decidido e desenhado como vai atacar. E quando esbarra em percalços, como foi ontem, consegue ajustar em pequenos detalhes e isso resulta em gols, isso resulta em abrir a defesa de alguns modos. Tem outros momentos que não acontece, como já não aconteceu contra o CRB, já não aconteceu contra o Ceará, teve dificuldade, mas ontem também teve dificuldade, mas conseguiu fazer o ajuste e ganhar o jogo. Como assim? Primeiro tempo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito forte e desenhado para as defesas. Por quê? O Cruzeiro, ele sempre marca no 4-4-2 e ele sobe Caio Jorge e sobe o Matheus Pereira para já pressionar os zagueiros. E os 4 da linha de trás, Romero, Lucas Silva, Wanderson e Christian, também sobem. Os laterais acompanham os pontas e fica ou no 1 contra 1, ou o Coelho sobe no cara que tá sobrando. O Coelho tava sobrando, subia o Vidalba. E o Fabrício Bruno sempre com o Hulk. 1 contra 1 do Fabrício Bruno é com o Hulk. E o Atlético, quando era pressionado pelo Cruzeiro, ele conseguiu no primeiro tempo achar bolas longas. Achar muitas bolas longas nas costas da defesa, porque ele saberia que ele não ia conseguir sair jogando. E o Cuca gosta muito dessa bola vertical, essa bola em profundidade. E o Coelho ganhou algumas bolas, o Dudu ganhou algumas bolas, o Hulk ganhou uma, perdeu algumas pro Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno foi melhor que o Hulk ontem nesses duelos, defensivamente. Ele conseguiu antecipar, parar, ganhar pelo alto, brigar. O Atlético, ele conseguia alguns cruzamentos para a área, que levavam perigo, mas sempre faltava aquele detalhezinho final, aquele detalhezinho diferente. E o Cruzeiro defensivamente foi muito bem. Foi muito bem, assim. Teve dificuldade no primeiro momento nas costas do Kaique e do William. O William não estava conseguindo catar aqui do lado direito. O Kaique também estava tendo dificuldades. Mas, entretanto, todavia, ofensivamente, o Kaique machucou demais o Atlético, principalmente com o Dudu marcando. O Dudu não conseguia fechar muito bem. E o Cruzeiro conseguia achar essa bola em profundidade, porque o Natanael acompanhava o Wanderson pra dentro, e essa bola, quando era metida no Kaique, lá ele sempre saía na vantagem. Então o primeiro tempo foi resultando nisso, e o Cruzeiro
não conseguiu ter tantas chances claras. Você pode perceber, o Atlético ele marca individualmente. Então muitas vezes o Arana vai estar acompanhando ponto até o outro lado do campo. O Alan Franco acompanhava o Matheus Pereira para onde ele ia. O Alexander era o segundo, porque o Coelho marcava pelo lado, cada um marcava um lateral. O Hulk fechava o Fabrício Bruno ou o Vidalba, um dos dois sempre sobrava. E o volante, o Alexander, pegava quem sobrava desses volantes. Só que quando você marca individualmente, geralmente lá atrás você sempre deixa os seus dois zagueiros e o Caio Jorge cai em algum. E o outro fica na sobra. Geralmente o Alonso ficava na sobra e o Caio Jorge ficava com o Vitor Hugo. Vitor Hugo e Alan Franco foram muito bem na marcação de Caio Jorge e Matheus Pereira, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo, o Matheus Pereira também não fez muita coisa, né? O jogo do Matheus Pereira em si é muito abaixo. Para um camisa 10 que a gente conhece, é muito abaixo em relação à criação. Ele tá perto do jogo quando teve uma oportunidade boa, não conseguiu finalizar no erro do Alexander. É uma finalização que você não pode errar, você tem que bater ela pro gol, ainda mais um cara do calibre dele, da qualidade dele. Ele não fez um jogo muito bom. E esses encaixes no primeiro tempo funcionaram. Tanto que o Cruzeiro não teve tantas chances claras, só em erro, um erro do Atlético teve uma chance. E o Atlético também não teve tantas chances claras, por mais que levou o perigo sim. A bola passava na frente do Cássio, ninguém chegava, a bola ficava... Teve uma bola que o Dudu cruza pra trás, o Coelho, o Fabrício Bruno desvia. Então o Atlético teve algum volume e até competiu. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo das defesas. As defesas sobressaíram aos ataques. E no segundo tempo, o Cruzeiro percebeu, e aí o Leonardo Jardim fez alguns ajustes, e eu até achei que esse ajuste ia ser feito pro Vidalba jogar mais. Porque no primeiro tempo o Vidalba percebia que estava todo mundo marcando individualmente e ele estava sobrando e ele acelerava. Um dos zagueiros saía, descolava. E ele tem mais qualidade para atacar, para cruzar, já deu alguns cruzamentos para bater pro gol. Ele é um cara assim. Mas aí, logo no início, os encaixes aconteceram e o Cruzeiro teve mais volume o jogo todo. E no segundo tempo o Cruzeiro começa com mais volume, só que o Atlético bem postado, fechado. Só que aí acontece o deslocamento, o descolamento, né? A bola é atravessada do Lucas Silva ou do Vidalba para o Fabrício Bruno. E o Fabrício Bruno, ele vê que tem um vão, porque o atacante, o Caio Jorge puxa para um lado, o Matheus Pereira puxa para um lado, o Christian estica, o lateral puxa o Coelho. E ele vê que tem espaço, ele vai progredir. Só que ele vai progredir, e você fala, porra, beleza. Só que a partir desse momento que ele começou a progredir, alguém tem que descolar dessa marcação individual e fazer o bote. E o Atlético não fez isso. E o Alexander teve que sair correndo de trás para buscar o Fabrício Bruno. E o Fabrício Bruno, no momento que está confiante, convocado, ele tinha até pouca expectativa de gol. Se não me engano, quando ele começa a jogada é 0.02 expectativa de gol. Eu vi uma análise disso falando. E na hora que ele chuta pro gol era de 0.5, ou seja, um pouco mais de 50%. E ele faz um gol antológico. O Cruzeiro consegue esse gol e, cara, é o gol do alívio. Por que do alívio, gente? Porque se vira um jogo contra o ataque, contra a defesa e o Cruzeiro não consegue resultar em gol, em um determinado desconcentramento, o Cruzeiro pode tomar um gol ou um contra-ataque. Porém, depois que o Cruzeiro faz um gol, o Cruzeiro é muito forte defensivamente. E o que o Cruzeiro faz? Abaixa as linhas, né? Geralmente ele tem ou sobe as linhas, mas ele marca muito bem e o bloco é muito sólido defensivamente. O Cruzeiro não sofre muitos gols. Só que aí, outra arma do Cruzeiro, a bola aérea. Num cruzamento, onde sempre o Vidalba protege o Fabrício Bruno e o Fabrício Bruno sobe. O Cruzeiro conseguiu ajeitar e essa bola sempre sobe porque o Caio Jorge já fez alguns gols assim nessa temporada. Então, se você for analisar o jogo do Cruzeiro, cara, defensivamente é uma partida praticamente impecável. Não deixa o Atlético chegar com qualidade para finalizar, não deixa o Atlético ter chances claras, sofrem algumas bolas longas, mas beleza, consegue recuperar, consegue ajustar logo depois de se recuperar nesses lances e não deixa o Atlético levar perigo. E depois que faz o segundo gol, o Atlético não consegue fazer nada. Primeiro, porque o Atlético sente muito o primeiro gol e logo depois toma o segundo. Então o Atlético desaba mentalmente, desaba de confiança, porque o Cruzeiro, quando faz o primeiro, o segundo, e o Cruzeiro continua. Falou, opa, posso ver. E poderia ter matado o jogo. Teve 2 lances para matar o jogo. O Gabigol foi mal na escolha, né, num desespero ali do Everson. E o outro foi um pouco anterior, que eu esqueci de... e o outro foi um chute do Lucas Silva, que foi um belo chute que ele foi levando, e ele bateu o cruzado e o Everson pegou. Então, o Cruzeiro, ele teve, até poderia ter feito mais, mas ofensivamente o Cruzeiro não foi brilhante. Não foi brilhante também, não conseguiu. Caio Jorge não foi brilhante, foi oportunista. O Matheus Pereira não foi brilhante. O Wanderson e o Christian foram muito mais táticos do que brilhantes. O Kaique fez uma boa partida ofensivamente. O William um pouco preso nesse sentido. Mas os volantes e os zagueiros fizeram uma partidaça.
Os dois volantes do Cruzeiro e os zagueiros fizeram uma partidaça. Mas não tem como a gente não falar que o melhor então, campo é o Fabrício Bruno, né? Ele fez tudo que a gente quer que um zagueiro faça em campo. Ganha em todos os duelos defensivos, né? Praticamente conseguiu parar o melhor jogador do Atlético, conseguiu antecipar, conseguiu tirar a bola, desarmar, foi muito bem defensivamente, ganhando quase todos os duelos, uma partida impecável defensivamente, que é o primeiro ponto para o zagueiro. Segundo, sempre ganhar duelos na bola aérea, ou fazer gols, ou dar assistências na cabeçada de escanteio. Ele fez exatamente isso. E terceiro, se possível, finalizar bem. Isso aí é bônus. E ele me acerta um chutaço, então um jogaço absurdo de Fabrício Bruno. E de Vidal também fez uma boa partida defensiva. O Cruzeiro não conseguiu, o Atlético não conseguiu atacar o Cruzeiro. Depois o Atlético ficou muito desorganizado e aí o Cruzeiro conseguiu contra-atacar. Foi uma partida muito mais defensivas, né? As duas defesas chamaram muito mais atenção pelo jeito que jogaram do que o ataque. E o detalhe, o ajuste que eu te falei lá atrás, não foi brilhante ofensivamente, por isso o Leonardo Jardim quer um cara que quebra linhas, quer um cara que faz algo diferente, que tem um contra um muito forte, que é o Sinisterra, que ele trouxe, tá indo atrás de outros, para justamente quando acontecer esses momentos, e não acontecer esse milagre, esse gol antológico de Fabrício Bruno, ou de alguém que chute fora da área, ter essas saídas pelo lado de um contra um. Por exemplo, na marcação individual, o seu camisa 10 é perseguido o tempo todo e é muito difícil ele jogar. Principalmente quando é um cara muito físico igual o Alan Franco, entende? Então, é isso. Mas sobre o jogo, pra mim é muito claro, tem uma parada que a gente precisa ser dita que é: ontem venceu quem tinha técnico, quem tem um trabalho bem feito. O trabalho do Léo Jardim é muito bem feito. É um trabalho organizado, que você sabe como o Cruzeiro joga ofensivamente, joga defensivamente, joga na transição. Você vê padrões, né, que acontecem e se repetem. Vários padrão. O padrão ali, ele é repetitivo, é uma coisa que acontece. Você já percebe que tem uma linha que os jogadores absorveram o que o treinador falou, com um trabalho que não tem um padrão. Um trabalho que ofensivamente o Atlético é muito ruim, é muito desgastante, é muito nada, não tem muitas ideias, mas defensivamente a gente sabe que o Cuca gosta da marcação individual, da perseguição o campo todo, e ele faz isso muitas vezes bem feito. Mas tem como você, logicamente, igual todo sistema defensivo, burlar e tirar esses ajustes para sobressair alguma jogada. O Cruzeiro conseguiu fazer isso muito bem feito. Sobre a justiça do futebol, o Cruzeiro foi muito superior ao Atlético? Não, mas o Cruzeiro mereceu a vitória. Mereceu a vitória pela organização, pela solidez defensiva, por não sofrer defensivamente. O Atlético sofreu mais que o Cruzeiro, isso é um fato, e não consegue se organizar ofensivamente. Então o Cruzeiro foi melhor que o Atlético. O Cruzeiro mereceu a classificação. O Cruzeiro poderia ter matado a classificação no 3-0. Por mais que eu acho muito difícil o Atlético virar essa partida, muito difícil fazer 2 gols no Cruzeiro. Um time muito sólido, um time muito comprometido defensivamente, e eu acho muito difícil o Atlético achar esse gol. Vai ter que esperar uma partida antológica do Hulk, uma antológica de outros jogadores, o que é difícil, e vai precisar do fato novo, né, que é a saída do Cuca, ou algo que aconteça para mexer com o brilho desses jogadores, porque acho muito difícil pelo aspecto anímico o Atlético, por exemplo, dar a volta por cima neste caso. O Cruzeiro está com a classificação em mãos. Muito pró Cruzeiro, 90-95% pro Cruzeiro passar, porque o Cruzeiro é um time muito arrumado. E diferente do Atlético, que oscilou, né, fez um bom primeiro tempo e oscilou no segundo, o Cruzeiro ele é muito constante. E isso geralmente não acontece só num jogo desse, acontece na temporada inteira. Parabéns à vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro foi melhor que o Atlético. O Cruzeiro mereceu, no tático aí do Léo Jardim. O Léo Jardim foi muito bem, conseguiu mudar os ajustes do Cuca para conseguir a vitória. E além disso, defensivamente, mais uma aula do Cruzeiro, que foi a Arena MRV e ganhou mais uma. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Tamo junto. É nóis. Comemorem, cruzeirense, porque os atleticanos estão nas baixas. É isso.